O sangue encharcava, em silêncio, o forro de um casaco de couro pesado. A lanchonete perto do campus estava lotada, mas os moradores da região davam um espaço enorme ao homem sozinho na mesa do canto. O instinto avisava para ficar longe da violência que grudava naquela mesa. Todo mundo, menos ela. Ela se aproximou, um guarda-chuva molhado numa mão e uma bandeja de plástico na outra, completamente cega para a arma carregada escondida contra as costelas quebradas dele. Posso sentar aqui? Ela sussurrou. Ela achava que aquilo era só uma conversa simples com um estranho solitário. Ela não fazia ideia de que o próprio pai dela era o monstro que tinha colocado a cabeça daquele estranho a prêmio. O letreiro de neon da lanchonete Apollo piscava, jogando um brilho vermelho e doentio sobre o piso de linóleo. Chovia. Era daquela chuva fria e forte, do tipo que lava a sujeira da cidade e a joga direto no bueiro. Só que nunca lava tudo. Jack estava sentado na mesa do fundo. Ele não ficava de frente para a janela. Ele ficava de frente para a porta. As costelas dele gritavam de dor a cada respiração curta. 2 costelas machucadas, talvez rachadas, e um corte fundo no lado esquerdo do abdômen, que ele tinha costurado com fita de sutura e fita adesiva, 1 hora antes, no banheiro de um posto de gasolina. Ele olhava para o café preto na caneca. O café estava completamente parado, sem nenhuma ondulação. As mãos dele descansavam abertas sobre a mesa de fórmica, os nós dos dedos rachados e roxos. Jack tinha 24 anos, mas os olhos dele pareciam de um homem que já tinha vivido 3 vidas inteiras na escuridão. A lanchonete estava um caos de barulho. Era semana de provas na universidade, 3 quarteirões dali, e o lugar estava cheio de estudantes. Eles cheiravam a perfume barato, lã molhada e desespero. Jack ignorava tudo aquilo. Ele estava de olho na porta, calculando o tempo de reação caso algum homem da gangue Onion entrasse por ali. Ele tinha uma Colt 1911 encostada na coluna. 7 balas. O suficiente para uma saída. O sininho acima da porta tocou. A mão direita de Jack deslizou da mesa, descansando na coxa, a centímetros do cabo da arma. Uma garota entrou. Ela sacudia um guarda-chuva amarelo. Usava um suéter de tricô pesado, grande demais para o corpo dela, e um par de botas gastas. Ela parecia exausta, o cabelo escuro e úmido grudado no rosto. Jack deixou a mão voltar para a mesa. Só uma civil, ele pensou, enquanto observava ela varrer o salão com os olhos. Todas as mesas estavam lotadas. 6 pessoas amontoadas em mesas para 4, livros empilhados, laptops acesos. O balcão estava cheio de caminhoneiros e gente sem sono. O único lugar vazio em toda a lanchonete era o banco de vinil vermelho gasto, de frente para Jack. As pessoas evitavam ele por instinto. Jack já tinha aprendido, fazia tempo, que gente comum tem um instinto de sobrevivência que nem entende direito. Elas veem um homem sentado perfeitamente imóvel, olhando através delas, e o cérebro dela sussurra, vá embora. Ela não foi embora. Ela comprou um café e um muffin de mirtilo com cara de ressecado no caixa, equilibrou tudo numa bandeja pequena de plástico e caminhou direto pelo corredor estreito até a mesa dele. O maxilar de Jack travou. Ele não queria companhia. Ele queria sangrar em paz. Ela parou na beirada da mesa. Posso sentar aqui? Sussurrou. A voz dela era suave, hesitante. Ela não estava dando em cima dele. Ela só estava terrivelmente cansada e só queria se sentar. Jack olhou para ela. Não disse nada. Reparou nas olheiras escuras, na mancha de tinta na lateral do polegar dela. Aí o olhar dele parou no pulso dela, quando ela ajeitou a bandeja na mão, um relógio espiando por baixo da manga puída do suéter barato. Platina, bisel de diamante, mostrador sob encomenda. Valia mais do que a lanchonete inteira onde eles estavam. Era o tipo de relógio que ninguém compra. Você herda. E gravado no mostrador havia um brasão minúsculo, quase imperceptível, um falcão segurando uma espada quebrada. O sangue de Jack gelou. O brasão da família Reis. Donovan Reis controlava o porto. Controlava os sindicatos. Controlava os carregamentos ilegais de armas que vinham do Atlântico, e naquele exato momento estava pagando uma fortuna à gangue Onion para acabar com os patrões de Jack. Jack olhou do relógio de volta para o rosto da garota. Nora. Esse era o nome dela. A filha fantasma. Donovan mantinha ela completamente isolada daquele mundo. Ninguém tinha fotos dela. Ninguém sabia o que ela estudava ou onde morava. Ela era um mito no submundo. E ali estava ela, perguntando a um matador de organização criminosa se podia dividir a mesa com ele. Fique à vontade, disse Jack.
A voz dele saía áspera, rouca de tanto silêncio e desidratação. Obrigada. Nora escorregou para o banco de frente a ele. Não espalhou as coisas dela. Manteve os cotovelos recolhidos, respeitando aquela fronteira invisível entre os dois. Ela desembrulhou o muffin e ficou olhando para ele. Jack a observava por cima da borda da caneca. Ele deveria ir embora. Ficar perto assim da filha de Donovan Hayes era sentença de morte. Se os capangas de Hayes, e ela com certeza tinha capangas, o vissem ali, colocariam uma bala na cabeça dele antes que ele chegasse ao estacionamento. Ele deu uma olhada casual pelas janelas da lanchonete. Do outro lado da rua, parado embaixo de um poste quebrado, havia uma SUV preta. O motor estava desligado, mas os vidros eram escuros. Babás. Estavam vigiando a lanchonete, mas não entrariam enquanto ela estivesse segura ali dentro. Está horrível lá fora, Nora murmurou, quebrando o silêncio. Ela tomou um gole do café e fez uma careta. E está horrível aqui dentro também. Acho que isso aqui é só água marrom. Pelo menos te mantém acordada, disse Jack, seco. Mal e mal. Ela esfregou os olhos. Tenho uma prova final de macroeconomia daqui a 3 horas. Se eu fechar os olhos, eu reprovo. E se eu reprovar, meu pai vai me dar uma aula sobre retorno sobre investimento. Ela deu uma risada seca, cínica. Ele acha que tudo é balanço patrimonial. Jack sentiu uma pontada aguda no lado do corpo. Um balanço patrimonial. Donovan Hayes tinha acertado as contas recentemente mandando incendiar um galpão na Zona Sul. 3 homens queimados vivos. O que seu pai faz? Jack perguntou. As palavras tinham gosto de cinza. Ele não devia se meter naquilo. Logística, disse Nora, arrancando um pedaço do muffin. Containers, gestão de cadeia de suprimentos. É extremamente chato. Ele trabalha demais. Eu quase não o vejo. Ela acreditava naquilo de verdade. Jack encarou ela, genuinamente atordoado com a profundidade da mentira em que ela vivia. Ela não fazia ideia. O dinheiro sujo que pagava aquele relógio de platina, a mensalidade da faculdade de macroeconomia, as próprias roupas no corpo dela, tudo vinha de extorsão, violência e medo. Você não fala muito, ela observou, olhando para ele. O olhar dela desceu até as mãos dele em cima da mesa. Ela viu os nós dos dedos rachados, o sangue seco nas cutículas. A testa dela franziu. Você está bem? Trabalho na construção civil. Jack mentiu com facilidade, tirando as mãos da mesa e cruzando-as no colo. Escorreguei de um andaime. Você devia procurar um médico. Ela apontou vagamente para o tronco dele. Você está pendendo para a esquerda. Está machucado. Estou bem. Teimoso, ela murmurou, puxando um livro da mochila. Abriu, marcando um trecho com caneta amarela. Bom, agradeço o lugar. Sou a Nora, aliás. Jack olhou para o nome oferecido. Ele ficou pairando no ar, pesado e perigoso. Ele podia acabar com a guerra contra a Onion agora mesmo. Podia fazer uma ligação, dar a localização dela para o chefe, e usá-la como moeda de troca contra Donovan Hayes. Era jogada inteligente. Era jogada leal. Ele olhou para a mancha de tinta no polegar dela. Jack, ele disse. Ela sorriu, um sorriso breve e cansado que não chegava aos olhos, e voltou para o livro. Jack ficou ali em silêncio, a arma carregada cravada nas costas, ouvindo a chuva bater no vidro. 2 semanas depois, os hematomas nas costelas de Jack já tinham desbotado para um amarelo sujo, mas a rotina já estava gravada de vez na agenda dele. Ele não planejou aquilo. Começou como vigilância. Era mentira que ele contava para si mesmo no espelho todas as manhãs, enquanto tirava a espuma de barbear do rosto. Ele dizia a si mesmo que estava monitorando a filha de Donovan Hayes, coletando informações, procurando falhas na armadura do inimigo. Mas ele nunca fez a ligação. Toda terça e quinta, às 16 horas, Jack sentava na mesa do fundo da lanchonete Apollo. E toda terça e quinta, às 16h10, Nora entrava, comprava um café terrível e sentava na frente dele. No início, eles não conversavam muito. Era um acordo silencioso. Ele oferecia uma barreira contra a energia caótica e barulhenta da galera da faculdade. Ela oferecia uma normalidade tranquila que ele não sentia desde criança. Aos poucos, o silêncio começou a quebrar. Ele mandou outro cara, Nora disse numa quinta-feira chuvosa, deixando a mochila cair no chão com um baque surdo. Ela se sentou parecendo profundamente irritada. Jack não desgrudou os olhos do jornal. Outro cara. Um motorista.
Nora fez aspas com os dedos. Meu pai. Demitiu o motorista anterior porque o cara chegou 5 minutos atrasado para me buscar na biblioteca. Agora tenho esse novo, enorme, pescoço grosso, não fala uma palavra. Juro que a empresa de logística do meu pai deve funcionar feito uma base militar. Ele é tão paranoico. Jack virou devagar a página do jornal. Ele conhecia o motorista. O nome dele era Cole. Um ex-mercenário que tinha espancado um homem até a morte, com uma chave de roda, numa disputa por um carregamento roubado, 2 anos antes. Talvez seu pai só queira você segura, Jack disse com cuidado. Segura de quê? Nora bufou. Sou aluna de História da Arte, fazendo matérias de administração só para agradar ele. A maior ameaça na minha vida agora é um corte de papel, mas ele me trata como se eu fosse, sei lá, de vidro, como se alguém fosse me roubar. Jack olhou para ela. Ela usava um moletom cinza simples naquele dia, o cabelo preso num coque bagunçado. Ela parecia incrivelmente jovem, incrivelmente frágil, e completamente alheia ao fato de que metade do submundo da cidade adoraria colocar uma arma na cabeça dela só para fazer o pai dela recuar. Pais são protetores, Jack ofereceu. É sufocante, disse Nora, apoiando o queixo na mão. Ela encarou Jack. Os olhos dela eram atentos, observadores. Você não fala sobre a sua família. Não tem muito o que contar. Só eu. Sem pais. Morreram quando eu era pequeno. Era verdade. A organização criminosa o criou. As ruas o criaram. A expressão dela suavizou. A irritação derreteu, virando algo que deixou Jack profundamente incomodado. Empatia. Sinto muito, Jack. Não sinta. Foi há muito tempo. Ela esticou a mão pela mesa. Antes que ele conseguisse puxar a dele, os dedos dela roçaram no pulso dele. Ele estremeceu, não de dor, mas pela sensação estranha de um toque gentil. O instinto dele gritava para recuar, para avaliar a ameaça, mas ele se forçou a ficar parado. Você tem cortes novos, ela disse baixinho, traçando o arranhão fresco nos nós dos dedos dele. Ele tinha ganhado aqueles na noite anterior, quebrando a mandíbula de um homem num beco, numa disputa de dívida de jogo. Construção, Jack disse, a voz se apertando. Semana difícil. Nora não discutiu, mas também não pareceu convencida. Ela remexeu na bolsa de lona e tirou uma latinha pequena de plástico. Abriu a tampa, pegou um curativo com desenho de dinossauro e descolou a proteção. Me dá a mão, ela ordenou. Jack encarou o curativo. Nora, eu não vou usar um curativo de dinossauro. Vai, sim, se quiser sentar na minha mesa. É a minha mesa. A gente divide a guarda. Ela pegou a mão dele. O aperto dela era surpreendentemente firme. Ela alisou o curativo sobre o pior dos cortes nos nós dos dedos. A pele dela estava quente. Jack sentiu um aperto súbito e aterrorizante no peito. Era parecido com os segundos antes de um tiroteio. Uma onda de adrenalina, uma sensação profunda de catástrofe iminente. Ele estava deixando a filha do inimigo dele cuidar de mãos machucadas por ter feito violência contra os homens do pai dela. Era doentio. Era retorcido. E ele não queria que ela soltasse. Pronto, ela disse, soltando a mão dele e dando um tapinha. Novinha em folha. Valeu, ele murmurou, puxando a mão de volta e escondendo debaixo da mesa. Ela sorriu, abriu o laptop e começou a digitar. Jack observou a luz azul refletindo nos olhos dela. Ele estava afundado demais naquilo. A linha invisível que ele tinha traçado entre o mundo dele e o mundo dela estava se apagando. Ele estava começando a se importar se ela passaria nas provas. Estava começando a se importar se ela era feliz. Ele sabia como aquela história terminava. Homens como ele não tinham direito a tardes de terça-feira normais numa lanchonete. No fim, a violência sempre vinha cobrar as dívidas dela. Aconteceu numa terça-feira, no fim de novembro. A lanchonete estava menos cheia que o normal. O sistema de aquecimento estava quebrado, deixando o ar gelado e com um cheirinho fraco de poeira queimada. Nora falava sobre um professor que odiava. Jack balançava a cabeça, olhando a rua pelo reflexo no porta-guardanapos. O sininho da porta tocou. Jack não precisou levantar os olhos para saber que algo estava errado. A pressão do ar no ambiente pareceu mudar. Ele olhou para a entrada. 3 homens entraram. Não eram estudantes, e não eram caminhoneiros. Usavam casacos pesados, ignorando completamente a placa de aguarde para ser atendido. Jack reconheceu o cara na frente. Hey, um matador de médio escalão da gangue Onion.
Rei era um açougueiro. Não fazia nada sutil, e não fazia nada limpo. A mão direita de Jack deslizou suavemente para baixo do casaco, os dedos se fechando no aço frio da 1911. Rei varreu o salão com os olhos. O olhar dele passou direto por Jack. Travou firme na nuca de Nora. Um espinho gelado de adrenalina atingiu a corrente sanguínea de Jack. Eles não estavam ali por ele. Nem sabiam quem ele era. Estavam ali pela garota Reis. A segurança de Donovan devia ter falhado, ou a Onion tinha achado um ponto cego. A SUV preta não estava em lugar nenhum lá fora. Nora estava exposta. Nora, Jack interrompeu com naturalidade. Não levantou a voz. Manteve o tom neutro, entediado. Ela parou no meio da frase. Oi? Arruma suas coisas. A gente vai embora. Ela piscou, confusa. Quê? Por quê? Nem terminei meu café, e agora preciso estudar, Jack disse. Deixou só a autoridade suficiente escorregar na voz para fazer ela parar de discutir. Ele se levantou, saiu do banco, posicionando o corpo entre Nora e os homens na frente da lanchonete. Nora franziu a testa, mas começou a enfiar o laptop na mochila. Fiz alguma coisa errada? Você está agindo estranho. Acabei de lembrar que tem um turno de trabalho, Jack mentiu. Manteve os olhos fixos em Rei. Rei falava baixo com os dois homens ao lado, apontando para a mesa do fundo. Estavam se espalhando, bloqueando a saída principal. Tá, tô pronta, Nora resmungou, se levantando e jogando a mochila no ombro. A gente vai sair pelos fundos, disse Jack. Antes que ela pudesse protestar, ele segurou o cotovelo dela, guiando-a bruscamente para o corredor que levava aos banheiros e à cozinha. Ei, a porta da frente é só para funcionários, aqui não, cara, um garçom gritou, quando Jack empurrou as portas de vai-vem da cozinha. Jack ignorou, passando pelos corredores estreitos entre mesas de aço inox e fritadeiras chiando. Nora tropeçava atrás dele, lutando para acompanhar o ritmo. Jack, o que está acontecendo? Ela exigiu, o medo finalmente entrando na voz dela. Ela tentou puxar o braço. Você está me machucando. Ele afrouxou o aperto na hora, mas não soltou. Desculpa, eu só odeio muito multidão. Ele empurrou a pesada porta de incêndio de metal no fundo da cozinha. O ar úmido e congelante do beco bateu neles como uma parede. Meu carro está estacionado na rua, disse Nora, se enrolando no casaco. A gente vai pelo beco até o próximo quarteirão, disse Jack. Ele a empurrou gentilmente para trás de uma lixeira grande. Espera aqui. Por quê? Deixei minha chave cair na cozinha. Me dá 5 segundos. Ele não esperou resposta. Saiu de trás da lixeira, parando no centro do beco estreito. A pesada porta de metal da lanchonete rangeu, abrindo. Rei saiu, seguido de perto pelos dois homens. Pararam quando viram Jack bloqueando o caminho. Sai da frente, garoto, Rei grunhiu. Ele meteu a mão dentro do casaco. Jack não disse nada. Não hesitou. Sacou a 1911, avançou e enfiou o cano de aço pesado direto na ponte do nariz de Rei. O estalo de cartilagem ecoou alto no espaço fechado. Rei caiu na hora, apagado antes mesmo de bater no chão molhado. O homem à esquerda de Rei avançou. Jack se esquivou, agarrando o braço estendido do homem, torcendo com violência até o ombro estalar, e cravando o salto da bota na lateral do joelho do homem. A articulação estalou para trás. O homem soltou um grito estrangulado, desabando no chão. O terceiro homem sacou uma arma. Jack fechou a distância numa fração de segundo. Agarrou o cano da arma do homem, empurrando para cima no momento em que disparou, com um estrondo ensurdecedor, na parede de tijolos. Jack levantou a própria arma, encostando o cano com força na carne mole debaixo do queixo do homem. O homem congelou. Os olhos dele estavam arregalados, brancos, aterrorizados. Você tem 5 segundos para arrastar seus amigos para fora deste beco, Jack sussurrou. A voz dele não era mais a do operário de construção entediado. Era a voz da ceifadora. Se eu ver você de novo neste CEP, mando você de volta para o Onion em pedaços. Balança a cabeça se entendeu. O homem engoliu em seco e balançou a cabeça. Jack recuou, guardando as armas suavemente debaixo do casaco. Observou por 2 segundos enquanto o homem consciente arrastava um Rei gemendo de volta para a rua. Jack se virou. Limpou algumas gotas de sangue da manga do casaco, respirou fundo para acalmar o coração disparado, e voltou para trás da lixeira. Nora estava exatamente onde ele tinha deixado, esfregando os braços contra o frio. Ela não tinha visto a luta.
O barulho do tiro provavelmente ficou abafado pelo trânsito da cidade e pela pesada porta da cozinha. Ou ela achou que era um carro engasgando. Achou? Ela perguntou, os dentes batendo de leve. Disse Jack, a voz perfeitamente estável. Achei. Vamos te levar até o seu carro. Ele caminhou ao lado dela, mantendo o próprio corpo entre ela e as sombras. Ela esbarrou o ombro no dele enquanto andavam. Foi um gesto casual, amigável. Você é um cara muito estranho, Jack, ela disse, balançando a cabeça. Mas acho que você é gente boa. Jack olhou para baixo, para ela. Ela sorria, um sorriso genuíno e brilhante que doeu fisicamente no peito dele. Ele estava mentindo para ela a cada respiração. Estava coberto do sangue de homens que queriam matá-la, protegendo-a de uma guerra que o próprio pai dela tinha começado. Jack murmurou, olhando para a rua escura à frente. Sou gente boa. Jack não dormiu por 3 dias depois do beco. Ficou sentado no escuro do apartamento no 3º andar, ouvindo as sirenes sangrarem pelo vidro fino da única janela. Desmontou a 1911 até as peças básicas, limpou cada mola e pino com um pano embebido em óleo de arma, e montou tudo de novo. Fez isso 12 vezes. A Onion estava quieta, mas era o tipo errado de silêncio. Era o silêncio de um pulmão puxando ar antes de um grito. Na sexta noite, o celular descartável dele vibrou sobre o laminado barato da mesa de centro. Sim, Jack atendeu. Temos um vazamento na zona sul. A voz de Frank raspava pelo receptor. Frank era o arquiteto da vida violenta de Jack, um chefe de médio escalão que gerenciava a guerra da organização nas ruas. Hayes está apertando nossas linhas de suprimento. Comprou os estivadores. Nada entra, nada sai. Estamos sangrando dinheiro. Me dá um nome, Jack, disse Jack. Ele olhava para o teto. O reboco estava rachado, formando uma teia de aranha. Não preciso de um nome. Preciso de moeda de troca. Frank fez uma pausa. Um isqueiro estalou na linha, seguido de uma tragada longa. Hayes tem uma filha. Mantida fora dos registros. Tenho gente procurando ela. Quando a acharmos, tiramos ela da rua. Hayes entrega as chaves do porto para ter ela de volta. O óleo frio nos dedos de Jack de repente pareceu gelo. O coração dele não disparou. Parou completamente por um segundo agonizante. Sequestrar uma civil? Jack manteve o tom agressivamente neutro. Hayes vai incendiar a cidade inteira. Os federais vão se meter. Deixa ele tentar. Frank tossiu. Só fica de ouvido no chão. Se ouvir alguma coisa sobre a garota Hayes, me liga direto. Entendido? Entendido. Jack desligou. Jogou o celular na mesa. Ele era um homem morto. Se Frank descobrisse que ele estava tomando café com o alvo havia 3 semanas, Frank ia furar os joelhos dele com uma broca. Se Donovan Hayes descobrisse que um matador da organização estava sentado a 3 metros da filha dele, faria coisa muito pior. Ele precisava cortar os laços. Era a única opção tática. Parar de ir na lanchonete Apollo. Sumir no concreto. Deixar os cães de Frank rasgarem a cidade procurando um fantasma que nunca acharia sem uma pista. Terça-feira, às 15h50, Jack estava sentado na mesa do fundo da lanchonete Apollo. Ele se odiava por isso. Analisou a falha de lógica enquanto observava a chuva bater no vidro. Era um risco. Era estupidez. Mas quando o sininho da porta tocou às exatas 16h10, o nó no estômago dele afrouxou um pouco. Nora estava com uma cara pior que o normal. O suéter de tricô pesado tinha sido trocado por um trench coat rígido e escuro. Ela estava pálida, e os olhos dela estavam vermelhos ao redor. Ela se sentou sem comprar café. Você parece péssima, Jack disse. Escapou antes que ele pudesse filtrar. Nora não sorriu. Encarava a superfície arranhada da mesa. Meu tio morreu. Jack congelou. Vasculhou mentalmente a lista de baixas das últimas 48 horas. A organização tinha atacado um supervisor de galpão no Distrito dos Diamantes, no domingo. Sinto muito, disse Jack. A voz dele saiu oca. Ele tinha dirigido o carro de fuga. Foi um ataque cardíaco, Nora sussurrou, traçando um risco na fórmica. Pelo menos foi o que meu pai disse. Mas o caixão estava fechado, e tinha homens no funeral, homens de terno barato, que pareciam esperar uma bomba explodir. Perguntei ao meu pai o que aconteceu, e ele só gritou comigo. Ela olhou para cima, para ele. Os olhos dela procuravam algo no rosto dele. Conforto, uma âncora, um pingo de sinceridade.
Ele me mandou voltar para a faculdade, focar nas provas finais. O irmão dele está morto e ele fica falando da minha média. Uma lágrima escorreu pela pálpebra inferior, atravessando a maquiagem no rosto dela. Ela limpou com raiva. O maxilar de Jack travou. Ele conseguia sentir o cheiro barato das flores de funeral grudado no casaco dela. Ele estava sentado na frente do dano colateral do próprio trabalho de vida dele. Cada um lida com o luto de um jeito, Jack ofereceu. Era um clichê patético, vazio, e os dois sabiam disso. Não é luto, Nora retrucou, a voz caindo para um sussurro áspero. É medo. Meu pai está aterrorizado. Dá para ver, mas ele não olha para mim. Não me conta a verdade. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Sabe qual é a pior parte, Jack? Sinto que moro numa casa com um estranho. Todas essas portas trancadas, todas essas conversas baixas que eu não posso ouvir. Às vezes, ela hesitou, engolindo em seco, às vezes acho que ele está envolvido em alguma coisa horrível. Jack olhou para o curativo de dinossauro, ainda teimosamente grudado nos nós dos dedos dele. As bordas descascavam, cinzas de sujeira. Não faça perguntas cujas respostas você não quer ouvir, Jack disse baixinho. Nora o encarou. A vulnerabilidade nos olhos dela endureceu, substituída por uma clareza repentina e afiada. Ela olhou para os nós dos dedos rachados dele. Olhou para o jeito como ele sentava, as costas contra a parede, os olhos varrendo as saídas o tempo todo. Olhou para o volume levemente antinatural debaixo do braço esquerdo do casaco de couro dele. Que tipo de construção você faz, Jack? Ela perguntou. A pergunta não era mais inocente. Jack sustentou o olhar dela. A lanchonete estava barulhenta ao redor deles, pratos batendo, estudantes rindo, uma garçonete gritando um pedido, mas a mesa deles era um vácuo, do tipo que destrói tudo. Eu construo silêncio, Jack disse. Nora não se abalou. Tirou devagar as mãos da mesa e cruzou no colo. A ilusão estava rachando. O vidro estava se fraturando sob o peso da verdade, e nenhum dos dois se moveu para consertar. Tenho uma mostra de arte hoje à noite, ela disse baixinho. Uma galeria no lado leste do campus. Curei uma pequena exposição para o meu trabalho final. Às 19 horas. Ela se levantou. Não olhou para ele de novo. Só saiu andando na chuva. Jack a observou ir embora. Ele sabia o que ela estava fazendo. Estava testando ele, dando uma localização, vendo se ele sairia das sombras e entraria na vida real dela. Ele tocou o aço frio da arma contra as costelas. Sabia que não devia ir. A galeria de arte da universidade era uma sala estéril e crua, banhada por uma iluminação de trilho branca e ofuscante. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta rápida. Comecei a publicar as histórias completas, em vez de dividi-las em duas partes. Então me diga nossos comentários. Você prefere histórias completas ou parte 1 e parte 2? Além disso, dê uma nota para esta história de 1 a 10 e diga de qual país você está assistindo. Eu leio o máximo de comentários possíveis, e a opinião de vocês me ajuda a decidir quais histórias traremos nos próximos vídeos. Agora, vamos continuar a história. Cheirava a ozônio e tinta fresca. Havia talvez 20 pessoas ali dentro, professores segurando copos de plástico com vinho barato, estudantes de óculos enormes fingindo entender escultura abstrata. Jack ficou no canto, se sentindo como um lobo num zoológico de carícias. Usava um casaco de lã escuro sobre um suéter cinza chumbo para esconder o equipamento que carregava. Passou a última hora vasculhando o perímetro. O lado leste do campus estava morto de noite. Nenhum batedor da Onion, nenhum rabo da organização. Ele estava limpo. Ele encontrou Nora parada na frente de uma série de fotografias em preto e branco. Ela usava um vestido preto simples, que a deixava mais velha, mais afiada. Segurava um copo de plástico com água, olhando fixamente para a foto de uma ponte industrial em ruínas. Jack se aproximou. Não falou nada. Apenas olhou para a fotografia. Você veio, ela disse, sem virar a cabeça. Você me convidou. Não achei que você viria. Você não parece do tipo que curte arte contemporânea. Gosto do silêncio, disse Jack. Ela finalmente virou para olhar para ele. A iluminação forte pegava o cansaço marcado no rosto dela, mas havia uma centelha desafiadora nos olhos dela. Meu pai ligou, disse que ia mandar um carro me buscar às 20 horas. Falei que pegaria um táxi. Ele gritou comigo. Você devia ter aceitado o carro, Jack observou, os olhos varrendo o salão. Estou cansada dos carros.
cansada dos guardas. Só quero existir uma noite sem me sentir uma prisioneira. Ela tomou um gole de água. Queria que você visse essa parte da minha vida, para provar que não sou só uma garota deprimida reclamando numa lanchonete. Você não é, disse Jack. Você é inteligente. É observadora. Por isso mesmo precisa começar a ter cuidado. Antes que Nora pudesse perguntar o que ele queria dizer, as portas de vidro pesadas da galeria se abriram. O instinto de Jack disparou antes que o cérebro dele processasse a imagem por completo. 2 homens entraram. Não eram estudantes de arte. Se moviam com o passo pesado e deliberado de gente que carrega peso. Jack reconheceu o homem na frente na hora. Tommy, um atirador da equipe de Frank. Jack já tinha feito 3 trabalhos com ele. Tommy era um viciado em metanfetamina com o gatilho fácil e zero controle de impulso. Os olhos injetados de Tommy varreram a galeria e travaram em Jack. Depois se moveram para a garota ao lado dele. Tommy sorriu. Foi uma coisa grotesca, torta. Frank a achou, Jack falou. A voz dele era um rosnado baixo. Fica atrás de mim. Que? Ela franziu a testa, olhando para a porta. Quem são eles? Anda, agora. Jack segurou o pulso dela, empurrando-a com força para trás das costas dele. Ele deu um passo para o corredor, se posicionando bem entre Tommy e Nora. Tommy caminhou para frente, as mãos enfiadas fundo nos bolsos da jaqueta acolchoada. Os visitantes da galeria se abriam ao redor dele, sentindo por instinto a violência irradiando dele. Ora, 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 Tommy zombou, parando a 3 metros de distância. Olha só o que o gato trouxe. Frank está virando a cidade de cabeça para baixo. E aqui está você, Jack Boy, bancando o segurança do prêmio. Vai embora, Tommy, Jack disse. A mão direita dele já pairava perto da abertura do casaco. Vai embora. Tommy riu, um som úmido e engasgado. Frank prometeu 100 mil para quem trouxer a princesinha do Reis. Você ia ficar com ela para você mesmo? Vender ela em silêncio? Atrás de Jack, Nora soltou uma respiração curta, aterrorizada. Jack, do que ele está falando? Quem é a princesa do Reis? Cala a boca, Nora, Jack ordenou, os olhos travados em Tommy. Ah, ela não sabe. Tommy fingiu choque. Olhou por cima de Jack, levantando a voz para ecoar nas paredes brancas e altas. Ei, gatinha. Seu papai é o Donovan Reis. Ele controla os docas. Também mandou matar meu primo semana passada. Estamos aqui para te dar um passeio, para acertar as contas. A galeria caiu num silêncio absoluto. Um professor deixou cair o copo de plástico. Vinho tinto respingou no piso branco imaculado, como um tiro. Jack. A voz de Nora tremia, pequena. Jack, o que ele está dizendo? Falei para você ir embora, Tommy, Jack repetiu, ignorando ela. Você está traindo a família por um rabo de saia? A mão de Tommy tensionou no bolso. Frank vai empalar sua cabeça, seu traidor. Tommy sacou a arma, um revólver 38 de cano curto. Ele nunca chegou a apontar. Jack sacou a 1911 num borrão de movimento. Não mirou. Confiou na memória muscular forjada em uma centena de becos. Bang! O estrondo ensurdecedor do calibre 45 estilhaçou o silêncio da galeria. O cheiro de pólvora queimada sufocou o ozônio instantaneamente. A cabeça de Tommy jogou para trás. Uma névoa vermelha pintou a tela branca da pintura abstrata atrás dele. Ele caiu no chão como um saco de concreto molhado, o revólver escorregando inútil sobre a madeira polida. O segundo homem congelou, a mão parada no meio do caminho para dentro do casaco. Jack não hesitou. Mudou a mira e disparou 2 vezes. Bang! Bang! 2 tiros no peito. O homem caiu para trás, atravessando uma vitrine de vidro. O vidro se estilhaçando se misturou aos gritos dos visitantes da galeria, que agora mergulhavam para se proteger, rastejando desesperados em direção à saída. O silêncio bateu de volta na sala, quebrado apenas pelo zumbido nos ouvidos de Jack e pela respiração pesada e descontrolada da garota atrás dele. Jack manteve a arma erguida, varrendo o salão. Baixou a arma e se virou. Nora estava encostada na parede. O rosto dela estava da cor de giz. Os olhos dela, arregalados, fixos em puro horror nos 2 corpos sangrando no chão da galeria. Ela tremia violentamente, a respiração vindo em arfadas curtas e desesperadas. Ela olhou para a arma na mão de Jack. Depois olhou para o rosto dele. A máscara tinha sumido. Ele não era mais o cara quieto da lanchonete.
Era um assassino, parado numa sala cheia de fumaça e sangue. A gente precisa ir, Jack disse. A voz dele estava completamente calma, sem nenhuma emoção. Era a voz de uma máquina. Nora se encostou ainda mais na parede, encolhendo-se para longe dele. Você atirou neles. Você os matou. Eles iam te levar, torturar você e mandar de volta para seu pai em pedaços, Jack declarou, sem emoção. Ele segurou o braço dela. Ela tentou puxar, lutando contra ele às cegas. Tira a mão de mim. Não encosta em mim, ela gritou, batendo no peito dele com a mão livre. Jack segurou o pulso dela, prendendo os dois braços. Aproximou-se. Escuta o que eu vou dizer, ele rosnou, a intensidade crua do submundo vazando nos olhos dele. A polícia está vindo. Os homens do seu pai estão vindo. O resto da organização está vindo. Se você ficar aqui, você morre. Se você fugir de mim, você morre. Eu sou a única coisa que está te mantendo viva agora. Ainda. Ele não esperou ela concordar. Arrastou-a pela saída dos fundos, para dentro da noite congelante. Eles dirigiram em silêncio. Jack tinha ligado um sedã enferrujado 2 quarteirões da galeria, sem chave. Ele dirigia rápido, mas respeitando rigorosamente o limite de velocidade, evitando as avenidas principais. Checava o retrovisor a cada 10 segundos. Nora estava sentada no banco do passageiro, enrolada num círculo apertado, os joelhos junto ao peito. Não tinha falado nada desde que saíram da galeria. Estava tremendo, olhando pela janela para as luzes borradas da rua. O aquecedor do carro roubado estava quebrado. Jack levou eles para fora da cidade, rumo ao setor industrial esquecido na beira dos pântanos salgados. Ele entrou numa garagem abandonada e enferrujada, escondida atrás de uma cerca esquelética de arame. Era um dos esconderijos dele, não registrado, desconhecido de Frank. Ele desligou o motor. O silêncio era pesado, sufocante. Sai, Jack instruiu, baixinho. Nora não se moveu. Onde estamos? A voz dela saía oca. Casa segura. A gente espera aqui até de manhã. Preciso fazer umas ligações. Descobrir uma rota para sair do estado. Eu não vou a lugar nenhum com você. Ela finalmente virou para olhar para ele. A negação tinha sumido. O choque desaparecia numa clareza fria e aterrorizante. Quem é você? Já falei, meu nome é Jack. Para quem você trabalha? Ela exigiu, a voz subindo. Aquele homem. Ele te chamou de traidor. Disse que você estava se voltando contra sua família. Disse, meu pai. Ela se engasgou nas palavras. Ele disse que meu pai mandou matar o primo dele. Jack encarava, através do para-brisa rachado, o metal ondulado enferrujado do portão da garagem. Não fazia mais sentido mentir. O livro estava aberto. Seu pai, Donovan Hayes, é o maior chefão do crime da costa leste, Jack disse. A voz dele era clínica, distante. Ele controla armas. Controla esquemas de extorsão. Os sindicatos pagam para ele até para respirar. Há 2 meses, uma organização rival, a Union, começou a invadir o território dele. Seu pai pagou meus patrões para eliminar eles, mas meus patrões ficaram gananciosos. Perceberam que seu pai estava fraco, porque estava lutando uma guerra em 2 frentes, então decidiram apertar ele. Nora balançava a cabeça devagar. Não, ele trabalha com logística. Vai para um escritório. Tem planilhas. As planilhas são lavagem de dinheiro, Nora. Jack disparou, olhando para ela. Os homens de terno no funeral do seu tio. Capangas. Os motoristas de quem você reclama, mercenários contratados para garantir que ninguém coloque uma bala na sua cabeça enquanto você estuda macroeconomia. A sua vida inteira é paga com sangue. Você está mentindo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não limpava. Você é um assassino. Eu vi você executar 2 homens. Eu matei 2 homens que iam cortar seus dedos e mandar para o seu pai para negociar uma porcentagem melhor nos docas. Jack rebateu, a voz subindo com uma aspereza defensiva que ele não pretendia. Sou um assassino, sim. Sou desde os 15 anos. Mas acabei de jogar fora minha vida, minha organização, e a única proteção que eu tinha, para manter você viva. Então pode ficar aí me julgando, mas você vai sobreviver hoje por causa disso. Nora cobriu o rosto com as mãos. Um soluço rasgou a garganta dela, cru e agonizante. Era o som de uma fundação desmoronando. Tudo em que ela acreditava, cada memória do pai dela,
cada reclamação sobre a criação rígida que teve, tudo se retorcia em algo grotesco e horrível. Jack a observou chorar. Ele queria se estender e tocar nela. Queria puxá-la para o outro lado do console e abraçá-la, mas as mãos dele estavam cobertas de pólvora, e ele era o monstro sobre o qual o pai dela tinha avisado ela. Por quê? Ela engasgou, olhando para ele através dos dedos. Se você trabalha para as pessoas que estão tentando machucar meu pai, por que você sentou comigo? Por que me protegeu? Podia ter deixado eles me levarem. Jack apertou o volante até os nós dos dedos, os mesmos que ela tinha enfaixado, ficarem brancos. Eu deveria ter deixado, ele admitiu baixinho. Eu sentei naquela mesa para observar você, para descobrir sua rotina. Eu era o batedor. Nora recuou, encostando as costas na porta do passageiro. Traição brilhou nos olhos dela, mais afiada do que o medo. Eu usei você no começo, disse Jack, virando para encará-la de frente, no escuro do carro. Mas aí você se sentou. Reclamou das aulas. Bebeu um café horrível. Olhou para um cara que cheirava a cobre e violência. E colocou um curativo de dinossauro na mão dele. Ele engoliu em seco. O cinismo que ele vestia como armadura a vida inteira parecia frágil como papel. Eu vivo num mundo onde todo mundo é um alvo ou uma ameaça. Nora, você era a única coisa real na minha vida. Eu não podia deixar eles te tocarem. Não podia deixar eles te arrastarem para a lama junto com o resto de nós. Nora o encarou. O silêncio se esticou entre eles, pesado com o cheiro de óleo de motor velho e o fantasma persistente de pólvora. Então o que acontece agora? Ela sussurrou. Agora? Jack disse, puxando o celular descartável do bolso. Eu vou para a guerra contra minha própria gente, e você precisa decidir se quer fugir com um assassino ou voltar para um pai que construiu um império em cima de covas. A casa segura era uma tumba congelada de ferramentas enferrujadas e concreto rachado. O amanhecer se arrastava pelas claraboias sujas, jogando sombras cinzentas e longas pelo chão. Jack estava sentado numa caixa de leite virada perto da porta. Não tinha dormido. Os olhos dele estavam fixos na estrada de terra que levava até a garagem, a mão direita apoiada no cabo da 1911. Ao lado dele, sobre uma bancada, havia uma sacola pequena de plástico. Ele tinha saído 2 horas antes, se movendo feito um fantasma pelo complexo industrial, até achar uma loja de conveniência 24 horas que não tinha sido completamente saqueada pelo turno da noite. Comprou fita de sutura, álcool, 2 garrafas d'água e um saco de laranjas. Nora dormia no banco de trás do sedã roubado. Ela parecia pequena, o casaco puxado apertado no pescoço. Jack se levantou em silêncio, as costelas dele queimando com um calor surdo e latejante. Ele foi até a bancada, puxou um canivete do bolso e cortou uma laranja ao meio. O aroma forte e cítrico cortou instantaneamente o cheiro de ar parado e graxa de motor. Parecia uma violação daquele espaço, algo limpo demais, vivo demais, para uma sala construída para esconder gente morta. Ele achou uma caneca de vidro relativamente limpa numa prateleira, limpou com um pano e começou a espremer as laranjas com a mão. O suco escorria embaixo. Ele fazia aquilo metodicamente, os nós dos dedos machucados flexionando até encher um copo cheio. Toda manhã da vida dele começava com o gosto de café frio e adrenalina. Ele não sabia por que tinha comprado a fruta. Só sabia que queria dar a ela uma coisa normal antes que o mundo desabasse de vez. Ele ouviu a porta do carro Ranger. Nora saiu. O cabelo dela estava embaraçado, os olhos inchados. Ela olhou ao redor da garagem cavernosa, a realidade da noite anterior batendo nela numa onda nova. Ela avistou Jack perto da bancada. Achei que você tivesse ido embora, ela disse. A voz dela saía rouca. Eu não fujo de trabalho, disse Jack. Ele deslizou o copo de suco fresco pela mesa de metal enferrujada. Bebe isso. Seu açúcar no sangue está caindo. Nora caminhou devagar. Encarou o líquido laranja brilhante, depois olhou para cima, para ele. Pegou o copo com as 2 mãos e tomou um gole. A doçura foi um choque no organismo dela. Ela fechou os olhos por um segundo longo, se ancorando naquela realidade simples e inegável do sabor. Meu pai, ela começou, pousando o copo. Ele tem um escritório no centro, uma empresa de logística. Reis Global Solutions. Uma fachada, disse Jack, encostado na parede. Ele passa dinheiro por ali para pagar os soldados de rua dele. Mantém as mãos limpas. Eu ajudava ele, Nora sussurrou. O horror tinha sumido, substituído por uma raiva fria, que se assentava.
Quando eu tinha 19 anos, ele disse que eu precisava entender o valor de $1. Ele me colocou para organizar os livros digitais dele, contas a pagar, rotas da cadeia de suprimentos. Eu achava chato. Ela deu uma risada seca, sem humor. Eu estava formatando a folha de pagamento de assassinos. Jack a observava. Conseguia ver as engrenagens girando na cabeça dela. A garota de faculdade aterrorizada estava trocando de pele. A segurança naqueles servidores, Nora continuou, a voz endurecendo. É biométrica nas portas físicas, mas a rede em si é antiga. Ele não confia na nuvem. Mantém tudo em servidores locais. Se a gente conseguir entrar naquele prédio. Ela parou, olhando para Jack. Entrar no quê? Jack perguntou. Eu posso zerar tudo, disse Nora. Ela encarou os olhos dele, e pela primeira vez ele viu o pai dela nos olhos dela. Não era a violência. Era a autoridade absoluta, inflexível. Eu lembro os números das contas, as empresas de fachada no exterior. Se eu entrar no servidor principal, posso transferir cada centavo que ele tem para contas fantasma. Posso drenar o império dele. Jack ficou parado, perfeitamente imóvel. A audácia absoluta do plano zumbia no peito dele. Se você tirar o dinheiro dele, ele não consegue pagar os homens. Os chefes do sindicato vão embora. Os mercenários se voltam contra ele. E se ele não tiver um exército, a organização do Frank passa por cima dele. Mas e se eu também drenar as contas do Frank? Nora completou. Os pagamentos que meu pai faz para a organização vão para uma holding. Eu vi as transferências. Tenho as contas de destino. Posso disparar uma falência em cascata, quebrar os dois. Era uma missão suicida. 2 pessoas entrando no coração de uma fortaleza financeira fortificada. Mas era brilhante. Era o desmonte definitivo da hierarquia. Os homens arrogantes que tratavam a cidade como um tabuleiro de xadrez estavam prestes a ver o tabuleiro virado pelo peão que esqueceram de vigiar. Eles vão nos matar se nos pegarem, Jack declarou. Eles vão nos matar de qualquer jeito, disse Nora. Ela pegou o copo e terminou o suco. Estou cansada de fugir, Jack. Eu quero derrubar tudo. Jack olhou para os próprios nós dos dedos rachados, para o curativo de dinossauro descascando, ainda grudado na pele. Ele enfiou a mão no casaco e checou o carregador da 1911. A gente sai à meia-noite, ele disse. O prédio da Reis Global Solutions tinha 20 andares de aço e vidro preto, completamente morto para o mundo às 2 da manhã. Jack e Nora estavam parados no beco da doca de carga. A chuva tinha voltado, uma garoa congelante que deixava o asfalto escorregadio. Jack segurava uma Eckler e Co. USP silenciada que tinha tirado do estoque dele. 2 guardas no saguão, um na sala dos servidores. Jack sussurrou, espiando por trás de um pilar de concreto. Você fica atrás de mim. Não fala. Se der errado, você corre para o carro. Entendeu? Entendi, disse Nora. Ela usava uma jaqueta escura que Jack tinha achado na casa segura. O rosto dela estava pálido, mas as mãos não tremiam. Jack se moveu. Deslizou pela porta lateral de manutenção, arrombando a fechadura barata em menos de 10 segundos. O corredor estava banhado numa luz fluorescente estéril. Eles subiram em silêncio perfeito pela escada de incêndio de concreto até o 14º andar. Jack empurrou a pesada porta corta-fogo, abrindo uma fresta. O corredor dos servidores estava quieto. Ele saiu. O guarda estava parado perto de um bebedouro, um mercenário entediado de colete tático, olhando para o celular. Jack não deu chance para ele piscar. Cruzou a distância em 3 passos silenciosos, batendo o coice de aço pesado da pistola na base do crânio do guarda. O homem desabou sem som. Jack o segurou, baixando com cuidado no carpete. Chamou Nora para frente. Ela passou por cima do guarda desacordado sem olhar para baixo. Foi até as portas de vidro pesadas da sala dos servidores. Precisava de crachá e senha. 6 dígitos. O ego do meu pai é o maior ponto cego dele, ela murmurou, olhando para o teclado. Ela digitou o próprio aniversário, seguido pelas iniciais da mãe dela. A luz virou verde. As travas pesadas destravaram com um clique. Arrogante, Jack murmurou. Isolado, Nora corrigiu. A sala dos servidores era gelada, cheia do zumbido ensurdecedor dos ventiladores de resfriamento e fileiras de torres pretas piscando. Nora caiu na cadeira em frente ao terminal principal. Os dedos dela voaram pelo teclado. Texto verde refletia nos olhos dela. Jack ficou de guarda na porta, a arma erguida, vigiando o corredor.
Estou dentro, Nora disse. Ultrapassando o firewall local, acessando os nós de roteamento das Cayman. Por 5 minutos, o único som era o clique frenético das teclas. Jack observava o monitor do elevador. Os números estavam parados. Ok, Nora respirou pesado. Peguei as contas de retenção principais do meu pai. 42 milhões, líquidos, prontos para distribuição. Pega, disse Jack. Espera, ela disse, os olhos varrendo a tela. Estou puxando as transferências da organização, a conta do Frank. Está conectada a uma fachada de fundo de investimento em Delaware. Consigo acessar pelo mesmo backdoor. Estou ligando as duas. Jack checou o relógio. 2 minutos, Nora. Os guardas do saguão vão perceber que o guarda daqui não fez o check. Estou executando o protocolo de transferência, ela disse. Roteando por um embaralhador. O dinheiro vai se espalhar em 10.000 microcontas diferentes, instituições de caridade anônimas, fundos de alívio de dívida. Eles nunca vão conseguir puxar de volta. De repente, o rádio na cintura do guarda desacordado ganhou vida com estática. Bravo 2, reporte. A recepção precisa de visual do 14. Jack praguejou baixinho. Nora, está transferindo? 20%? 40%? Ela gritou por cima do zumbido dos servidores. As portas do elevador no fim do corredor tocaram. Abaixa, Jack rugiu. Ele se inclinou para fora da porta da sala de servidores e disparou 3 tiros silenciados pelo corredor. Os guardas do saguão tinham as armas sacadas. Fagulhas voaram quando as balas de Jack raspavam o reboco acima das cabeças deles, forçando-os para trás de um pilar decorativo de mármore. Tiros de resposta ensurdeceram o corredor. Balas 9mm sem silenciador estilhaçaram as paredes de vidro da sala dos servidores, chovendo cacos afiados sobre os computadores. Nora gritou, jogando os braços sobre a cabeça, mas não saiu da cadeira. Manteve os olhos travados na barra de progresso. 80%, ela gritou. Jack recuou para dentro enquanto o batente da porta se estilhaçava. Ele soltou o carregador vazio, encaixou um novo e engatilhou. As costelas dele gritavam de agonia. Sangue começou a encharcar a camisa dele, onde os pontos velhos tinham se rasgado. Quase lá, ela gritou. Outra rajada de tiros rasgou os servidores. Fagulhas caíram pela sala quando uma torre de resfriamento foi atingida. Fumaça começou a encher o ar. Pronto. Nora bateu a tecla Enter. Foi, Jack. Foi tudo. A tela piscou transferência concluída bem claro. Vamos. Jack agarrou o braço dela. Jogou uma granada de luz que tinha resgatado da casa segura pelo corredor. A luz branca cegante e o estrondo concussivo deram a eles 3 segundos. Jack arrastou Nora para a escada de manutenção. Bateram na porta pesada de metal, no exato momento em que os guardas recuperavam a visão e abriam fogo de novo. Correram por 14 lances de escada, o som das botas ecoando feito trovão. Jack sangrava muito agora, a respiração vindo em arfadas irregulares. Eles arrombaram a saída de emergência do térreo, entrando na chuva congelante. Não pararam de correr até chegar ao sedã roubado, 3 quarteirões dali. Jack afundou no banco do motorista, as mãos cobertas com o próprio sangue. Olhou para Nora. Ela estava coberta de pó de vidro, ofegante, olhando para frente, fixa. Aí ela começou a rir. Não era histeria. Era o riso de alguém que tinha acabado de ver o castelo de um tirano desmoronar em pó. Ele está falido, ela disse, olhando para Jack. Um sorriso feroz, predatório, abriu no rosto dela. Os dois estão falidos. Jack colocou o carro em marcha e sorriu de volta. O encontro aconteceu sob os trilhos enferrujados da velha ponte do porto, ao amanhecer. Donovan Hayes estava parado perto da beira d'água, cercado por 4 homens enormes carregando rifles. Ele parecia impecável num casaco de lã sob medida, mas o rosto dele estava tenso de pânico contido. Do outro lado, Frank, cercado pelos próprios capangas da organização. O ar estava tenso. Era um barril de pólvora esperando um fósforo. Eu não roubei seu dinheiro, Frank, disse Donovan, a voz ecoando sobre a água. Minhas contas foram zeradas 3 horas atrás. Alguém invadiu o servidor central. Assumi que fosse você. Frank cuspiu um charuto no concreto. Minha fachada em Delaware evaporou exatamente na mesma hora. 60 milhões de dólares, Donovan. Sumidos. Acha que eu me invadiria? Então quem? Donovan exigiu.
Um sedã preto parou devagar, a 50 metros de distância. Os faróis cortaram a névoa da manhã, cegando os homens. Toda arma naquele pátio se ergueu na hora. O motor desligou. Os faróis apagaram. A porta do passageiro se abriu. Nora desceu. O rosto de Donovan ficou completamente branco. Ele deu um passo para frente, as mãos caindo ao lado do corpo. Nora, filha, o que você está fazendo aqui? Jack saiu do lado do motorista. Não sacou nenhuma arma. Ficou de pé, ereto, apesar do sangue encharcando a lateral do corpo, apoiado casualmente no teto do carro. Frank apertou os olhos pela névoa. Jack, o que diabos é isso? Isto, Jack gritou, a voz carregando claramente pelo som das ondas geladas, é uma festa de aposentadoria. Nora caminhou para frente. Não parecia apavorada. Não parecia refém. Andava com exatamente a mesma postura, a mesma autoridade inflexível que o pai dela tinha usado para governar a cidade por 20 anos. Ela parou a 6 metros dos homens armados. Você mentiu para mim, disse Nora. A voz dela era firme, perfeitamente controlada. A vida inteira, você me disse que eu estava segura. Me disse que estava construindo um legado. Nora, fica atrás de mim agora, Donovan ordenou, a voz tremendo. Ele é um assassino. Trabalha para o Frank. Eu sei quem ele é, Nora disse, fria. E sei quem você é, sei sobre o incêndio no galpão. Sei sobre o tio Pauli. Sei como você pagou minha faculdade. Ela puxou um pendrive prateado do bolso e jogou no concreto molhado. Escorregou até parar nos sapatos de couro caros de Donovan. Isso é uma cópia do livro Caixa Final, disse Nora. Antes de eu apagar os servidores, antes de eu mandar cada centavo do seu dinheiro sujo para contas de fachada que você nunca vai conseguir rastrear. Donovan encarou o pendrive. A ficha caiu como um golpe físico. Os joelhos dele visivelmente cederam. Os homens atrás dele se moveram, murmurando. O chefe não tinha dinheiro. O chefe não tinha poder. Você, Donovan sussurrou. Você fez isso. Você queria que eu aprendesse o negócio, pai, disse Nora, o título carregado de veneno. Considera isso uma aquisição hostil. Ela virou o olhar para Frank. O chefe da organização a encarava com os olhos arregalados, aterrorizados. E você? Ela disse a Frank. Suas contas também sumiram. Se você matar o Jack, as chaves de decodificação morrem comigo. Se você vier atrás de mim, as provas naquele pendrive vão para o FBI, para a DEA, e para toda a organização rival do Estado. Vocês dois estão falidos. Vocês dois estão expostos. Ela olhou de volta para o pai. O poderoso Donovan Reis parecia velho, despido da riqueza e da aura violenta. Era só um homem cansado e destruído, parado na chuva. A reviravolta definitiva. A filha fantasma tinha colocado os reis de joelhos sem disparar um único tiro. Nunca mais procure por mim, disse Nora. Virou as costas para os homens armados e voltou para o carro. Jack a observou, uma sensação profunda de espanto se instalando no peito dele. Ela não estava só sobrevivendo ao mundo dele. Ela tinha conquistado aquele mundo. Nora deslizou para o banco do passageiro. Jack entrou ao lado dela, ligou o motor e engatou a ré. Eles foram embora, deixando os dois impérios quebrados encarando um pedaço de plástico no chão. Para onde? Jack perguntou, quando entraram na rodovia, o sol finalmente rompendo no horizonte. Nora esticou a mão pelo console. Pegou a mão machucada e ensanguentada dele na dela, traçando a borda do curativo de dinossauro. Qualquer lugar que tenha um bom café, ela sussurrou. Obrigado por assistir à conclusão emocionante de Posso Sentar Aqui? Se você adorou ver a Nora virar o jogo e derrubar toda a hierarquia do submundo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui embaixo. Qual foi o seu momento favorito de justiça kármica na história? Não esquece de compartilhar esse vídeo com outros fãs de romance sombrio e de queima lenta, e ativa o sininho de notificações para não perder a nossa próxima história de alta tensão. Até a próxima!